Olá, galerinha! Tudo bem? Voltamos aqui no canal pra gente tratar de Uma Janela em Copacabana. Hoje a gente vai trazer aqui o tema, a gente está desenvolvendo todos aqueles temas que eu apresentei num vídeo aqui há mais ou menos umas 3 semanas, né? Hoje nós vamos tratar o tema, particularmente corrupção policial, né? Na obra Uma Janela em Copacabana. Beleza? Como que se funciona aqui nessa obra? Bom, lembremos, tá, que a história, né, narra o assassinato em sequência, né, serial de policiais, tá? E esses policiais, eles têm algumas características, né? São homens que não se destacam muito na polícia, né? Que têm papéis irrelevantes, né? Apesar de serem policiais, são irrelevantes na polícia, não aparecem muito, tá? E ocorrem 3 assassinatos, tá? Todos esses assassinatos bastante silenciosos, né? E silenciados, né? Esses 3 assassinatos de policiais, tá? São os policiais, o Nestor, o Ramos e o Silveira, tá? São os 3 policiais que morrem aí. E fica a questão, por que esses policiais estão sendo assassinados, né? E gera também toda uma tensão, né, gente? Porque você imagina o seguinte, na trama, né? Você tem esses policiais sendo assassinados, o delegado Espinosa, né, e todos os outros os policiais vivos, né, das corporações, eles vão ficar muito preocupados, porque não é qualquer tipo de criminoso, né? É um criminoso que está matando o policial, então é um criminoso dentro do mundo do crime, aí, entre aspas, altamente qualificado. Então isso gera um pânico, né? Gera um terror, um terror mesmo, né? Dentro da polícia, correto? Bom, e daí é que a trama vai, né, sair, correto? Bom, então tenhamos o seguinte em mente, tá? Esses 3 policiais vão ser assassinados, tá? E começam a ocorrer também mortes de mulheres, né? Mulheres do submundo, tá? Que estavam ligadas a esses policiais. Porque tem uma característica em comum também. Essas mulheres que morrem são amantes desses policiais. E essas mulheres normalmente estão envolvidas no mundo da prostituição. Beleza? Aí entram aí vários elementos, né, da cidade do Rio de Janeiro, tá? A gente vai entrar aqui também, vai ter aqui também o elemento da prostituição. Então você já tem aí a polícia, corrupção policial, você tem prostituição, tá? E são tipos, né? São elementos, né, bastante importantes para a história da cidade do Rio de Janeiro, tá? E esses elementos vão gerar o quê? Vão gerar a questão da violência urbana, tá? Então a gente tem aqui, ó, todos esses 3 policiais, eles têm a sua família oficial para, né, a sociedade. E eles têm essas amantes. Essas amantes que são prostitutas, elas vão ser encontradas também mortas. 2, né? Dos 3 policiais, 2 amantes desses 3 policiais são encontradas mortas. Beleza? Bom, outra característica, já que a gente está falando disso, né? Aqui da corrupção policial, tá? A gente vem a entender, já eu vou ler aqui com vocês, na página 161 do livro, tá? Que a gente vai entender que esses 3 policiais, eles estavam envolvidos num sistema de lavagem de dinheiro, correto? E esse sistema de lavagem de dinheiro garantia a eles um salário muito maior, né? Um rendimento, né, muito maior do que o salário deles, como policiais, tá? Então as suas famílias oficiais, as suas esposas, todos eles tinham esposas oficialmente, moravam, né, bem em condomínios de classe média alta, né, na Barra da Tijuca. Né? Então essas mulheres moram afastadas na Barra da Tijuca em condomínios, né, de alto padrão, digamos assim, tá? De uma classe média alta, tá? Aí a gente começa a pensar assim, como que com salário de policial, né, esses policiais mantêm suas mulheres, né, suas famílias oficiais num condomínio na Barra da Tijuca. Então é uma questão também que entra aqui no elemento da interpretação da própria narrativa.
né? E a gente começa a pensar nesses casos mesmo, né? Como que policiais, né, conseguem manter um padrão de vida com seus supostos salários. Não teria como, né? Matematicamente, logicamente, racionalmente, não daria para eles manterem esses padrões, né? Tendo carrões, né? Casas em condomínios de classe média alta, tá? Então a gente já começa a pensar o seguinte: olhem o quanto que a literatura aqui do Garcia Rosa se encontra com realmente a realidade, a ficção se encontra com a realidade da cidade do Rio de Janeiro, né? A gente percebe inúmeros casos de polícias, né? De policiais, né? Da polícia, de elementos ligados à polícia, que são pessoas, né? Que têm uma vida muito diferente dos seus rendimentos oficiais, né? Então isso indica ali o problema da lavagem de dinheiro e como que eles ganham esse dinheiro também, esse rendimento ilegal, tá? Eu poderia citar vários casos aqui no vídeo, né? Vou pegar só um exemplo para vocês terem, né, em mente, né? Como que aquele policial, né, que depois foi encontrado morto, né? Aí tem várias teorias, né, para explicar a morte dele lá na Bahia, né, no sul da Bahia, né? O Adriano da Nóbrega, como que aquele policial ele podia, né, ter uma casa no condomínio da Barra da Tijuca, e nesse mesmo condomínio morar o presidente da República, Jair Bolsonaro, né? Esse Adriano da Nóbrega é o elemento que é apresentado pela justiça, né, como o executor da Marielle e do Anderson, da política Marielle e do Anderson, que era seu motorista. Então, como que um policial tem uma casa num condomínio de classe média alta na Barra da Tijuca? Já é difícil entender, gente, como que um deputado, mesmo com salário de deputado, a gente não conseguiria, pelo menos oficialmente, morar numa casa de classe média alta na Barra da Tijuca, né? Nem o presidente da República, né? Mas ele era deputado antes, né? Mas explicar um policial é muito mais difícil, tá? Então, aqui a ficção ela vai retratar essa realidade. Ela é como se fosse um espelhamento desse Rio de Janeiro. E o brilhante da obra, né, dessa obra aqui do Garcia Rosa, é justamente o que eu canso de falar aqui em todos os vídeos, né, é pegar esses elementos e, sobretudo, esses tipos sociais, né, o policial no Rio de Janeiro, né, que a polícia no Rio de Janeiro é totalmente diferente até do resto do Brasil, e ela é diferente, inclusive, do resto do mundo, né? Você pega a tipificação aqui da prostituição, você pega um tipo de lavagem de dinheiro, né, que vai dar em crimes aqui, né, que está aqui nesse livro que a gente vai começar a discutir agora. A violência urbana, né, que começam a ocorrer aí mortes de policiais, né. Então a delegacia, né, o delegado Espinosa, todo mundo fica em pânico porque acha que que são policiais que estão matando outros policiais, ou seja, é um assassino, né, altamente qualificado, né, para cometer esses crimes, né, e tudo vai gerar esse espelhamento da cidade do Rio de Janeiro, beleza? Bom, então sabendo disso, qual é o momento do livro que a gente descobre isso tudo? Descobre os vínculos desses três policiais que foram mortos, né, o Nestor, o Ramos e o Silveira, né? Como que a gente descobre isso, né? Uma das amantes, tá? Ela ainda não morreu na trama. A gente ainda não sabe se ela morreu, né? Mas ela está correndo o risco de vida, o que leva a crer aqui, né? Se todas as amantes dos três policiais, as duas, né, demais, morreram, essa terceira vai morrer. E ela vai receber toda uma atenção do delegado Espinosa. Essa personagem, ela se chama Celeste, tá? Ela também era uma garota de programa, ela uma mulher super inteligente, né? E super bem articulada. E ela vai estar supostamente fugindo desse serial killer, né? Desse assassino altamente qualificado, tá? E o delegado Espinosa vai dar ela toda uma proteção, né? Vai encobri-la, né? Vai tentar protegê-la, tá? E num determinado momento, nas páginas 160 e 61, a Celeste, o nome dela é Celeste, esse nome é importante também, né? Eu sempre faço análise aqui dos nomes. Celeste,
vem de celestial, né? De anjo celestial, elemento celestial. E todos nós sabemos que assim como os anjos não têm sexo, os anjos também não são necessariamente bons, seres bons, nem necessariamente seres ruins, né? Eles são seres ambíguos. Então esse nome já é bem ambíguo, tá? E num determinado momento, depois de ficar sumida bastante tempo, a Celeste tem uma conversa com o delegado Espinosa, né? Ela diz assim: desculpe ter desaparecido. O que aconteceu? Ele pergunta. Andaram fazendo perguntas no hotel. Ela estava escondida no hotel, ali no bairro do Peixoto, né? E ela está dizendo para o delegado que andaram fazendo perguntas sobre ela. Quem? Perguntando o quê? Aí ela responde: acho que foi o Tira, perguntando se tinha alguma mulher hospedada sozinha. Por sorte, o gerente interpretou a pergunta de outra maneira e respondeu que o hotel não aceitava mulheres desacompanhadas. Para onde você foi? Mudei de hotel. O que você pretende fazer? O delegado pergunta para ela, né? O mesmo que venho fazendo até agora. Pelo menos até pôr em prática o meu plano. Aí é que a gente vai entender todo esse problema aqui, vai ser desvendado, né? Da lavagem de dinheiro, de como que funcionavam essas coisas. Aí o delegado pergunta para ela: que plano? Já fiz a primeira parte, falta a segunda. Mas antes de explicar, quero saber se você vai me oferecer almoço. Tenho comido mal ultimamente. Aí o delegado diz para ela: desculpe. Então, eles vão almoçar, aí ela vai descrever o plano dela, tá? Acho que você já sabe, ela está dizendo aqui para ele, né? Que Nestor, Ramos e Silveira eram homens da mala. Distribuíam o dinheiro do jogo para as delegacias. Então, olha só que interessante. A Celeste começa a explicar para o delegado Espinosa, que é um cara super correto, super honesto, né? Que o Nestor, o Ramos e o Silveira, eles, os que foram mortos, esses policiais, né? Eles apenas distribuíam o dinheiro. Então, eles são, dentro desse esquema, que é muito maior, porque, pelo que a gente vai perceber aqui nessa fala, eles são apenas o que a gente chama, né, na linguagem popular, de buchas, tá? Então, diz assim: durante esses últimos anos, acompanhei Nestor às reuniões, né? Ela era amante do Nestor, que eles faziam para separar e repassar o dinheiro. Essas reuniões eram quase sempre no apartamento de Nestor, em Copacabana. De tanto participar, fiquei sabendo quem recebia e quanto recebia. Então, a gente já percebe aqui um elemento interessante, né? Além deles terem as famílias oficiais que moram na Barra da Tijuca, afastados, né? Eles têm sempre um apartamento onde eles podem se encontrar no bairro de Copacabana, né? Então, um bairro assim que tem apartamentos pequenos, né? Que eles se encontram para fazer essas lavagens de dinheiro, essas questões todas, tá? De tanto participar, fiquei sabendo quem recebia e quanto recebia. Ela começou a anotar tudo. Quem recebe o quê, para onde que vai o dinheiro, né? Não era a mesma quantia para todos. Os delegados ficavam com a maior parte do bolo. E as fatias iam diminuindo quanto menos graduados eram os que recebiam. Então olha que interessante. É um esquema muito maior. Envolvendo os delegados, né? Envolvendo todos os policiais, né? Então olha só como que o esquema é muito maior. Não é só, não são esses 3 policiais irrelevantes e nem um pouco inteligentes, né, que são responsáveis por esse esquema, né? É muito maior. E também é uma problemática muito maior, né? Porque imagina, né, os amigos do delegado Espinosa estão envolvidos nessa corrupção toda, né? Ó, aí ela diz assim: mesmo com essa divisão desigual, cada um duplicava ou triplicava o salário mensal. Então o policial, ele duplicava ou triplicava o salário dele. O que agora a gente começa a compreender como que eles compravam essas casas na Barra, esses carros, essa coisa toda, né? Nesses dias em que fiquei escondida, tive tempo bastante para redigir um histórico disso tudo, com nomes de todos os beneficiados. A lista inclui de delegados a ajudantes de carcereiro. Então, ó, além de envolver a polícia, envolve também o sistema carcerário, né? Inclui também alguns políticos envolvidos na corrupção. Não é nenhuma novidade, né? Especifiquei nomes, quantias, datas, locais de entregas e entregadores, sendo que em alguns casos listei os bens adquiridos com contribuições. Fiz 5 cópias do dossiê e das listas depositei num cofre de banco.
juntamente com uma autorização para serem entregues a 5 pessoas cujos nomes estão nos envelopes lacrados. Feito isso, procurei uma firma de advocacia e cumpri as formalidades legais, procurações, autorizações, etc., para que eles possam retirar as listas da caixa do banco e entregar aos destinatários no caso de eu sofrer um atentado, ter morte suspeita ou desaparecer. As 5 pessoas escolhidas são todas conhecidas e com acesso à mídia. Você é uma delas, ela fala para o delegado Espinosa. Seu papel é fazer circular no meio policial a notícia das listas. Então, ela arma todo um dossiê que compromete policiais e que compromete, né, políticos, que compromete delegados, enfim, pessoas do sistema carcerário para se proteger. Tá? E caso ela aparecesse morta, esse dossiê seria divulgado pela mídia. Tá? E a gente deixou passar só uma coisa que é importante, propositalmente eu fiz isso, né, aqui no início da fala dela, tá? Quando ela diz assim, ó, acho que você já sabe que Nestor, Ramos e Silveira eram homens da mala, distribuíam dinheiro do jogo para as delegacias, tá? Dinheiro do jogo. Né? Que jogo é esse? Né? A gente sabe, estudando o Rio de Janeiro, estudando as características desses poderes ilegais, que há vários tipos de jogos em ação no Rio de Janeiro. A gente tem jogo do bicho, né? A gente tem jogos em cassinos, tá? Cassinos que são elementos ilegais, né? Desde do governo Vargas, tá? O jogo de azar é considerado um jogo ilegal no Brasil, tá? E esses elementos na cidade do Rio de Janeiro são cruciais para que a gente entenda como é que funciona o enriquecimento ilícito dessas pessoas ligadas às forças legais, né, que são as polícias, tá? Os carcereiros, né, essas pessoas que cuidam, né, do poder, né, executivo, né, de executar, né, ordens do poder judiciário e legislativo. Né? Então a gente começa a entender de onde que vem esse dinheiro. Então esse dinheiro vem de jogos ilegais, seja jogo do bicho, seja cassinos, né? Seja bingo, né? A gente sabe que os bingos, ainda existem bingos, né? Que são escondidos no Rio de Janeiro, né? A gente tem máquinas de jogos, né? que estão espalhadas pela cidade do Rio de Janeiro, né? Então a gente não tem só aquele jogo do bicho dos anos 70, aquela coisa romântica dos anos 80, tá? Então esses elementos funcionam assim. E a gente sabe também que a polícia normalmente, os policiais, além de executarem os seus trabalhos legais que estão dentro da lei, eles também são usados como seguranças de bicheiros, né, seguranças de políticos que estão envolvidos com jogos ilegais, com lavagem de dinheiro, enfim, com todas essas questões, tá? Então, é daí que a gente entende a entrada desses 3 policiais, né, que são policiais normais, que dentro dos seus trabalhos não querem ganhar evidência, que é para justamente ganhar por fora o dinheiro, né, duplicar ou triplicar o seu salário, que são o Nestor, o Ramos e o Silveira, tá? E a gente percebe também como que isso é uma rede, né? Esses policiais, eles eram, como ela mesma diz aqui, apenas o distribuidor das malas de dinheiro, né, nas delegacias, tá? Eles são apenas um elemento, e um elemento muito pequeno dentro desse sistema muito maior de corrupção, tá? De lavagem de dinheiro, né? Um sistema que vai gerar muita violência na cidade do Rio de Janeiro, né? E que é tipicamente da cidade do Rio de Janeiro. Tá? E ela, como uma prostituta, ela vai entrar como amante, né, do Nestor, desse policial que vai morrer, e ela vai estar sofrendo aí supostamente um risco, né, de vida, tá? Então, esses elementos da corrupção policial são elementos que são fundamentais aí para a gente entender. E para a gente entender também um último fenômeno que eu vou trazer aqui, que é a formação das milícias no Rio de Janeiro. Essa questão das milícias, gente, elas vêm aparecendo na mídia, academicamente, nas universidades, vem sendo discutido, né?
muito a partir do ano de 2015, né? E também muito a partir um pouco antes do Tropa de Elite 2, que é um filme que já traz as milícias, né? Porque o Tropa de Elite 1, basicamente, o problema, né, do filme está no tráfico de drogas. Já o Tropa de Elite 2 está nas milícias, tá? E essas milícias vão começar a ser investigadas, sobretudo a partir da CPI das milícias, né? Quem esteve à frente dessa CPI foi o Marcelo Freixo, no Rio de Janeiro. E esse tema das milícias, eles vão aparecer muito nas discussões acadêmicas, jornalísticas, enfim, do Rio de Janeiro. E ele está aparecendo também aqui na literatura que vocês têm que ler, né, para a prova da UERJ. Professor, a gente tem materiais sobre o tema das milícias? Temos, né, materiais de estudos. Eu vou trazer vídeos aqui futuramente. Esse eu não quero alongar muito, porque esse vídeo já está grande, né? Mas a gente tem materiais, né? Um material que eu já mostrei aqui para vocês, né, que é A República das Milícias, tá? Que é um livro muito bom. Não tô com ele aqui, né? Mas eu vou trazer uma discussão profunda sobre ele, para que a gente possa compreender, tá? A gente tem aqui também, ó, Os Porões da Contravenção, que vai falar sobre o Jogo do Bicho, tá? Jogo do Bicho, Ditadura Militar, a história da aliança que profissionalizou o crime organizado, que é do Aloysio Piara e do Chico Otávio, tá? E a gente também tem esse livro aqui, que é uma referência acadêmica para essa discussão, que é Dos Barões ao Extermínio, uma história da violência na Baixada Fluminense, de José Cláudio Souza Alves, que é um professor da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Ele teve, inclusive, no programa do Bial, né, falando sobre essas questões das milícias, né, no Rio de Janeiro. E aqui no YouTube vocês vão encontrar uma série de pessoas que são especialistas, né, nessa questão das milícias, com vídeos, né? O próprio José Cláudio Alves Souza, né, ele tem vários vídeos aqui dele no YouTube discutindo essa questão das milícias no Rio de Janeiro. Porque a milícia surge no Rio de Janeiro, tá? Ela surge sobretudo nos anos 80, meados dos anos 80, final dos anos 90. Ela surge na zona oeste do Rio de Janeiro, no bairro, né, no subbairro, no bairro de Jacarepaguá, subbairro de Rio das Pedras. Eles não tinham esse nome ainda de milícia, né? Esse é um nome jornalístico dado ao fenômeno, tá? E surge na comunidade do Rio das Pedras, tá? E tem algumas características específicas. Por que características específicas, professor André? Porque nesse caso das milícias, nós temos formação de grupos, né, que estão ligados ao poder legal, por isso que o termo é tão estranho para quem mora fora, né, do Brasil, especificamente do Rio de Janeiro, né? Como que forças, né, legais estão envolvidas com ações ilegais, né? Eu tentei uma vez explicar isso para minha nora, que é americana, ela não entendeu, né, muito bem como é que funciona isso, né? Porque para ela ladrão é ladrão, polícia é algo do bem, né? Então, mas no Rio de Janeiro isso é muito tênue, né? Isso vai muito além de um dualismo aí de bom e mal, né? Então, esses elementos que são legais vão oferecer dentro dessas comunidades proteção, né, em troca, né, de dinheiro, né, por essa proteção. E eles vão começar a dominar o comércio, dominar essas comunidades em troca de uma suposta proteção. Tá? Esse fenômeno começa a acontecer no Rio das Pedras. Eles não eram conhecidos como milícia ainda. Aqui nessa região da Zona Oeste, né, eles eram conhecidos como Polícia Mineira, e daí, mais à frente, esse termo vai ser cunhado, tá? No início dos anos 2000, o termo milícias. Tá? E hoje, só para terminar o vídeo, né, as milícias elas dominam cerca de 60% das comunidades do Rio de Janeiro. Hoje elas já dominam mais comunidades do que o próprio tráfico. Tá? Então, esse elemento, essa discussão das milícias, nós vamos continuar mais à frente, até porque esse vídeo já está um pouco grande demais, tá? Então eu queria trazer esses elementos que podem estar como pergunta da prova da UERJ, porque imagina, né? Olha quanta riqueza você tem em uma janela para Copacabana. Você tem a discussão das milícias, você tem a discussão da corrupção policial, você tem a discussão da prostituição no Rio de Janeiro, você tem a discussão da própria cidade do Rio de Janeiro,
tá? Você tem a discussão da violência urbana e você tem a discussão da lavagem de dinheiro por esses elementos que são legais e ilegais ao mesmo tempo. Tá bom, galerinha? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Desculpa porque ele ficou muito grande, mas eu quero nesse vídeo dar para vocês todos os elementos para que vocês possam compreender como funciona isso no Rio de Janeiro, tá? Grande abraço, deem o like, distribuam o vídeo aí para as pessoas que vão fazer o vestibular da UERJ, para que elas se preparem bem, até porque esse é o intuito aqui do nosso canal. Valeu, galerinha!